vamos fazer uma demonstração do uso do admin para a gente alterar os parâmetros do chatbot. O acesso é pelo bot.aix.com.br/admin e aqui você vai colocar o seu login e a sua senha de acesso ao admin. Ao entrar na página, você vai ter um vídeo, que será esse vídeo ou algum semelhante, com a explicação de como utilizar o admin. Na primeira opção, a gente tem os bots, são os meus bots. O sistema permite que você tivesse diversos bots. Cada bot tem que estar associado a um único número telefônico. Os gabaritos são aqueles que você cria no seu login do Facebook, com mensagens padronizadas para inícios de conversas. Lembrando que as conversas elas têm uma validade de apenas 24 horas. Após esse período, você teria que iniciar uma nova conversa a partir de um novo gabarito. Um gabarito, ele possui a informação que foi definida quando você criou lá no Facebook. E o texto, o ideal seria que ele fosse também copiado aqui no admin, porque quando você for gerar esse gabarito, ele vai poder alterar e gerar um preview desse texto na interface do bot. E aqui estão os nomes que você associou a cada um dos seus parâmetros do texto. Por exemplo, o parâmetro 1 ficou chamado como módulos, o parâmetro 2 ficou chamado como resumo. E esse dias, para não repetir, ele é apenas uma segurança para que você não gere um mesmo gabarito que seja incompatível muito rapidamente para a mesma pessoa. Por exemplo, se você emite um gabarito de Feliz Ano Novo, você obviamente poderia deixar esse prazo para não repetir muito maior do que um dia, tá? E um dos itens muito importantes dessa configuração do gabarito é qual o roteiro que vai disparar o gabarito, isto é, quando a mensagem chegar ao destinatário, qual o roteiro de atendimento que esse gabarito vai seguir após o recebimento. Então aqui ele está me dizendo que o roteiro é o número 16 de Feliz Ano Novo. Se eu entrar aqui nos roteiros, o de Feliz Ano Novo está aqui, e aqui a gente tem apenas a identificação cadastral dele, né? Então tem um nome, tem se é para apenas clientes ou não, tem alguma especificidade quanto à integração, que não vou entrar nesse mérito nesse momento. Os seletores nesse caso não são válidos, aqui existe apenas um texto que não é válido. E se você quiser desativar o roteiro, você pode, basta indicar que ele está inativo. E aqui ele vai me dizer a qual bot esse roteiro pertence. E os parâmetros desse roteiro não ficam aqui, quer dizer, ficam obviamente cadastrados aqui, mas a alteração deve ser feita por uma planilha, né? Então esse botão aqui você pode baixar uma planilha de exemplo e a gente basta exportar essa planilha, né, de exemplo em formato CSV e importar aqui e o roteiro já será trocado. Vamos agora escolher a planilha que foi utilizada. Vou abrir a planilha que mostra o Feliz 2023. Vamos lá. É essa aqui mesmo. Então, como funciona essa planilha? Aqui a gente tem um passo. O passo 0 não tem importância. O passo é sempre crescente, né? 1, 2 ou 10, 20, caso você queira incluir passos entre as fases. Como esse primeiro passo ele foi dado pelo gabarito, o texto não existe. O texto já foi enviado pelo gabarito. Aí, após o texto ser emitido, a gente tem que esse é o passo número 10, tá? Aí no passo número 20, ele está supondo que para entrar nesse passo, a pessoa respondeu no passo 10 não, né? Então o não vai emitir essa informação. Olha só,
o que vai acontecer. Tá? Depois, se o usuário escolheu sim, no passo 10, ele vai disparar essa informação. E aqui ao lado, né, esse campo número 2, número 6, são as opções de execução do passo. Olha quais são as opções aqui. A opção número 1 é a opção, vamos dizer assim, reservada para como se fosse o primeiro passo. Ele é o que indica que é o início do roteiro. Nem precisa ser colocado, basta, é apenas indicativo. A opção número 2 é que indica que o dado está sendo preenchido, isto é, você espera que a pessoa escolha, coloque alguma informação, coloque algum texto. Se for colocado a opção número 3, significa que o roteiro teve um final com sucesso. Então, por exemplo, aqui, esse é um final número 3, no qual o roteiro indica: desejamos um ótimo 2023 e muito sucesso. Esse foi um final do roteiro na situação 3. A situação número 4 é quando ocorre um final sem sucesso. Aí você pode tomar algumas atitudes, né, e estatísticas, ou colocar alguma outra informação. A opção número 5 é quando você está fazendo, por exemplo, uma simulação de um preenchimento de um formulário. Isso depois você pode imaginar como se fosse, por exemplo, um formulário de Contact-nos pelo um site, que você pede o nome da pessoa, qual o e-mail. Então, nesse campo, nessa opção número 5, você iria colocar aqui nesse campo, por exemplo, qual é o campo que você quer que seja preenchido, aqui a opção 5 e aqui o texto. Com isso, pelo roteiro, né, o usuário pode também preencher como se fosse um formulário. A opção número 6, que foi essa que está sendo chamada aqui na situação em que a pessoa digitou sim, a pergunta de que ele quer saber do seu futuro, ele está executando um campo personalizado, né? Previsões 23. Esse campo está sendo enviado ao gate do bot. Nesse caso eu não vou explicar isso, apenas indica que esse campo aqui ele sofre bastante personalização e ele pode se integrar à base, por exemplo, buscar alguma informação e assim por diante. Aqui, a opção número 7 é muito utilizada caso você monte um roteiro de bem-vindo. Olha aqui o que acontece aqui. Nessa opção de bem-vindo, eu usei o passo número 7. Isto é, eu estou falando para o bot fazer uma localização de um roteiro em função do que o usuário digitou. Se o usuário digitou algum texto, esse texto vai ser localizado nos roteiros, e se o roteiro for localizado, ele vai ser disparado, porque esse passo diz para fazer isso, que é a opção número 7. E a opção número 8, ela é utilizada quando o seu roteiro não teve sucesso, mas você deseja que esse usuário seja contactado manualmente. Essa opção atualmente, ela pode, nesse caso, ela está enviando um e-mail ao dono do bot, apenas isso, tá? Então vamos voltar ao nosso exemplo. A gente estava com o roteiro Feliz 2023 e estávamos mexendo na planilha. Aqui está a planilha 2023. Como que eu vou transferir esse roteiro para o bot? Eu faço o seguinte: eu venho aqui no salvar como, vou ter que escolher um formato CSV. Tá? Separado por vírgulas, e aqui eu vou chamar de Feliz 2023, conforme está esse exemplo também. Vou substituir sim, vou exportar apenas essa aba. Cuidado quando chegar nessa mensagem, porque ele vai exportar esta aba no formato CSV. Em seguida, eu vou salvar novamente essa planilha no formato que eu quiser do Excel, apenas para manter todo o cadastro integrado, tá? Agora, estando no roteiro, novamente, eu vou clicar aqui e selecionar o meu arquivo Feliz 2023. Vou dar um Enter aqui e ele foi adicionado. Basta isso. Após fazer isso, o roteiro já foi alterado. Cuidados a serem tomados, é claro,
que você esteja no roteiro correto quando for selecionar o arquivo CSV. E a partir desse momento você pode testar esse roteiro imediatamente, ele já está substituído, tá? E a quarta opção atual que existe na interface é apenas uma estatística das suas conversas. Ela vai mostrar dia a dia quais foram a quantidade de conversas que o seu bot teve num período que você pode selecionar. A partir disso você consegue, portanto, definir os seus gabaritos, definir os seus roteiros e pode acompanhar também as suas conversas e o volume de conversas que você teve até o momento.